Olá pessoal, tudo bem? Vamos prosseguindo então no estudo sobre os instrumentos do direito urbanístico brasileiro. Hoje nós vamos falar sobre a outorga onerosa do direito de construir. Um instrumento importantíssimo, né, bastante utilizado nas grandes cidades brasileiras, que é o instrumento da outorga onerosa do direito de construir. Bom, vamos ver primeiro no que se baseia esse instrumento, né? Quais são as diretrizes do Estatuto da Cidade que fundamentam a existência desse instrumento, né? Por que ele existe? Qual a razão de ser da outorga onerosa do direito de construir? Por que o incorporador, o construtor, se ele pagar uma quantia ao município, ele pode construir mais do que o limite previsto no plano diretor na lei de zoneamento? Da onde vem isso? Qual a razão de ser desse instrumento? Por que ele é benéfico para a política urbana? Por que ele é útil para a política urbana? Vamos analisar as diretrizes aplicáveis ao instrumento, previstas no artigo 2º da Lei 10.257 de 2001, que nós vamos conseguir entender o porquê que esse instrumento é utilizado, que esse instrumento é previsto no Estatuto da Cidade. Bom, a primeira diretriz que fundamenta esse instrumento da outorga onerosa do direito de construir, eu estou falando outorga onerosa do direito de construir, mas existe também a outorga onerosa da alteração de uso, tá? Vou falar depois isso para vocês também, mas vamos ficar por enquanto com a outorga onerosa do direito de construir. Também conhecida como solo criado, bastante conhecida como solo criado. Bom, o primeiro fundamento da utilização desse instrumento é a cooperação entre os governos e a iniciativa privada para fins de urbanização. Então, a política urbana, uma das diretrizes da política urbana previstas no Estatuto da Cidade é justamente a cooperação entre os governos e a iniciativa privada para fins de execução da política urbana. É o que a gente chama de urbanismo concertado ou urbanismo de concertação. Né? Então, os governos e a iniciativa privada se juntam para, de forma conjunta, executar política urbana. Como que isso é feito? A gente sabe que os nossos poderes públicos, né, os nossos estados, os nossos municípios, as nossas administrações enfrentam graves problemas fiscais, de falta de recursos financeiros, né, para fazer todas as obras urbanísticas que precisam ser feitas. Existe uma série de obras aí que precisam ser feitas nas nossas cidades, né, para incrementar o saneamento básico, para incrementar processos de regularização fundiária, para investir em transporte público, enfim. Em habitação popular. Então, existe uma série aí de melhoramentos urbanísticos que precisam ser realizados nas nossas cidades para melhorar a qualidade de vida da população, claro. Né? E, muitas vezes, a administração pública não tem esse recurso em caixa. Então, o que ela pode fazer? Ela vende potencial construtivo para a iniciativa privada e com esse dinheiro, né, com esse dinheiro da venda, ela aplica em política urbana, em execução da política urbana. E, ao mesmo tempo, para a iniciativa privada é interessante porque ela vai poder construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. O plano diretor, a lei de zoneamento, ela limita o coeficiente de aproveitamento dos terrenos. Então, as construtoras e incorporadoras não podem construir prédio de qualquer altura, em qualquer lugar da cidade. Existem limitação de altura, limitação de gabarito de altura e limitação do coeficiente de aproveitamento mesmo, né? Que é a relação entre área edificada e área do lote. Então, para a iniciativa privada conseguir construir mais andares no mesmo terreno, e assim conseguir lucrar mais, quanto mais andar conseguir construir no mesmo terreno, mais lucrativo para a incorporadora, para a construtora. Para ela conseguir isso, ela compra potencial construtivo do município. Potencial construtivo é um bem dominial, bem dominical, né? Um bem que pertence ao patrimônio disponível da administração pública. Portanto, ele pode ser vendido. É uma relação contratual mesmo, é um preço público. A outorga onerosa tem natureza de preço público. Inclusive, o Supremo já
já decidiu isso, né? Não tem natureza tributária a outorga onerosa, tem natureza de preço público. Quem quer construir acima dos coeficientes de aproveitamento compra potencial construtivo do município. Então, é uma forma de cooperação entre governos e iniciativa privada, porque esse dinheiro da outorga onerosa vai para um fundo. Pelo menos aqui no município de São Paulo foi criado um fundo, né, o Fundurb. E esse dinheiro vai para o fundo, e esse fundo tem que ser aplicado, o dinheiro desse fundo tem que ser aplicado exclusivamente em melhorias urbanísticas. Regularização fundiária, habitação popular, transporte público, sistema viário, ciclofaixas, enfim, né, ciclovias, enfim, saneamento básico. Então é uma forma de cooperar, né? O governo está sem dinheiro em caixa, vende potencial construtivo para a iniciativa privada e com esse dinheiro o governo consegue fazer as melhorias urbanísticas que tem que fazer de acordo com o plano diretor, né? Outra diretriz é o planejamento e desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município. Esse instrumento também pode ser usado para cumprir essa diretriz aqui do artigo 2º do Estatuto da Cidade, para evitar as distorções do crescimento urbano. Então, existem áreas da cidade que o plano diretor determina que sejam ocupadas com mais densidade, né? O plano diretor permite que nessas áreas seja utilizado um maior potencial construtivo. Por que isso? Porque interessa para o município, de acordo com a política urbana, né, definida no plano diretor, interessa ao município ocupar determinadas áreas da cidade com mais intensidade, com prédios mais altos, colocar mais gente para morar lá. Por quê? Porque são áreas da cidade, geralmente situadas nas zonas centrais, né, dotadas de melhor infraestrutura de transporte, de emprego, de educação, de saúde. Então, já que já tem uma estrutura instalada ali, vamos aproveitar essa estrutura e vamos colocar gente para morar ali. Vamos colocar atividade econômica, atividade empresarial, habitação popular nessas áreas centrais da cidade para que estimule a ocupação dessas áreas e a utilização dessa infraestrutura que já existe. Por outro lado, existem áreas da cidade que devem ter um potencial construtivo baixo, devem ter uma ocupação baixa. As áreas situadas, por exemplo, em áreas de proteção ambiental, em APAs, em áreas de manancial, né, em áreas de preservação ambiental em geral, essas áreas precisam ser ocupadas com bastante cuidado, porque um excesso construtivo nessas áreas pode prejudicar o meio ambiente, pode prejudicar os mananciais, né, poluir os mananciais, que é onde a gente tira a água que todos nós bebemos, né? Então, existem áreas da cidade que interessa pouco para o município permitir a ocupação, e existem outras áreas da cidade que interessa para o município fomentar, estimular a ocupação, né, a densidade construtiva. Então, nessas áreas em que ele quer estimular a densidade construtiva, o município coloca no plano diretor um coeficiente de aproveitamento maior. E nas áreas em que ele quer construir menos, ele permite um coeficiente de aproveitamento menor, né? Coeficiente de aproveitamento maior nas áreas centrais da cidade, coeficiente de aproveitamento menor nas áreas periféricas da cidade que não tenham infraestrutura, né? É interessante essa concentração, né? Em muitos casos a verticalização é interessante, é um processo interessante, porque evita o crescimento horizontal da cidade. O crescimento horizontal da cidade acaba prejudicando o meio ambiente, porque acaba ocupando as zonas rurais da cidade, né? E acaba, portanto, tirando a vegetação ali existente, né? E acaba também criando periferias nas franjas da cidade. Então, essas pessoas acabam morando em áreas que não têm infraestrutura, não têm emprego, não têm educação, não têm saúde. Né? Essas áreas periféricas da cidade é ruim para as pessoas morarem lá. Então, é interessante que as pessoas residam em áreas dotadas de infraestrutura. Então, o plano diretor, na hora que ele é elaborado, né,
o município, o poder público municipal, os elaboradores do plano diretor, buscam estimular a presença de pessoas em áreas centrais dotadas de infraestrutura. Então o coeficiente de aproveitamento é maior nessas áreas. O coeficiente de aproveitamento, a administração pública pode usar a outorga onerosa do direito de construir justamente para estimular essa ocupação nessas áreas. Ou estimular, por exemplo, a construção de habitação de interesse social nessas áreas. Então, ela pode dizer o seguinte, olha, você pode construir aqui um coeficiente de aproveitamento igual a 3. Se você me pagar a outorga onerosa, você pode construir até 4, 5, vai. Nessa área aqui, se você construir, nessa mesma área, nessa mesma zona da cidade, se você construir habitação popular, a outorga onerosa diminui de preço. Então é uma forma da administração estimular a construção nessas áreas e estimular a construção de habitação social nessas áreas. Ou ela zera o pagamento de outorga onerosa quando for a construção de habitação social. Então é uma forma de estimular a construção onde tem infraestrutura e estimular, por exemplo, a construção de habitação popular. Então, com esse instrumento da outorga onerosa, somado àquela definição de coeficiente de aproveitamento, o poder público consegue planejar a distribuição espacial da população e das atividades econômicas no município. Então ele pode colocar uma outorga onerosa com um preço menor numa área da cidade que ele pretende estimular a construção. E definir a outorga onerosa do direito de construir num preço maior numa área em que ele quer desestimular a construção. Justamente porque aí as incorporadoras, as construtoras vão querer pagar a outorga onerosa mais barata, claro. Então, elas vão para essas áreas em que cobra-se menos pela outorga onerosa. Então, é um instrumento também que ajuda o município a distribuir espacialmente a população no território. Tá? Não é o único, mas é um instrumento interessante nesse sentido. Também é um instrumento interessante para a ordenação do solo, de modo a evitar a edificação excessiva ou inadequada em relação à infraestrutura urbana. Em áreas da cidade já muito verticalizadas, com infraestrutura muito saturada, o poder público municipal pode definir uma outorga onerosa num preço maior para desestimular a construção nessas áreas. E colocar uma outorga onerosa num preço menor em áreas em que ele quer estimular a verticalização. Tá? A verticalização não é um processo em si ruim, ao contrário, né? A verticalização ajuda, inclusive, no acesso à terra, no acesso ao imóvel urbano, né? Claro, se fosse só casas na cidade, o metro quadrado seria muito mais caro, né? Então, a verticalização contribui também para o barateamento, o acesso, né, à casa própria, né, à moradia. Agora, é claro que verticalização excessiva em áreas da cidade que não tem uma infraestrutura para aguentar aquele aumento de densidade populacional, claro que isso é bem prejudicial para o meio ambiente urbano. Saturando a infraestrutura local, saturando o trânsito de veículos, saturando o transporte público ali presente, saturando, né, o sistema de limpeza de resíduos, de coleta de resíduos sólidos, enfim. Então, o poder público tem que ir tomando cuidado para não permitir uma verticalização excessiva em todas as áreas da cidade, né, ou nas áreas mais valorizadas, enquanto tem muitas outras áreas da cidade que não têm verticalização nenhuma e deveriam ter. Né? Então, o município pode estimular, por meio da utilização da outorga onerosa do direito de construir, a construção em áreas da cidade em que ele quer estimular, quer que tenha mais gente morando lá. Né? Bom, o outro fundamento, além de todos esses, né? Claro que, quando a gente fala, o poder público a outorga onerosa aqui nesse bairro é muito cara, então ninguém vai pagar, vai desestimular a construção. Claro que muitas vezes não é isso que acontece, né? Muitas vezes acaba acontecendo que o imóvel acaba ficando mais caro para o consumidor, para quem vai comprar, né?
acaba sobrevalorizando a área. Só que se o município, por exemplo, utilizar a outorga onerosa para criar uma isenção para a construção de habitação popular, ele vai poder estimular a construção de habitação popular, vai conseguir estimular essa política pública em áreas da cidade dotada de boa infraestrutura. Então, é interessante a outorga onerosa nesse sentido. Inclusive, o preço da outorga onerosa, o valor, né? Por exemplo, no plano diretor do município de São Paulo, ele é definido por uma fórmula, que eu vou mostrar aqui depois para vocês, definido por uma fórmula, e essa fórmula, um dos fatores é o fator social. Então, em áreas da cidade, em ZEIs, por exemplo, em zonas de especial interesse social, a outorga onerosa chega a ser 0, justamente para o imóvel não ficar tão caro, né? Porque o construtor não vai pagar a outorga onerosa, não vai repassar para o comprador esse valor, porque é claro que a incorporadora, a construtora, paga a outorga onerosa e repassa o preço para o adquirente do imóvel, óbvio, né? Então, nesses casos em que a outorga onerosa é 0, estimula-se a construção de habitação popular, certo? Muito bem. Outro fundamento é a justa distribuição dos benefícios decorrentes e ônus decorrentes do processo de urbanização. Veja, o processo de urbanização, a construção de novas avenidas, estações de metrô, linhas de trem, transporte público, corredores de ônibus, novos sistemas viários, né? Ela valoriza aquela região. Os imóveis que estão situados numa região que passa por um processo de urbanização acabam sendo valorizados de forma extraordinária, né? Acabam sendo valorizados de uma forma acima do normal do mercado, digamos assim, né? Então, essa valorização precisa ser justamente distribuída entre a sociedade. Por quê? Porque essa valorização decorre da aplicação de recursos públicos. Então, esses recursos que acabaram sobrevalorizando esses imóveis, valorizando extraordinariamente esses imóveis situados nessa região, esses recursos vieram do erário. São recursos públicos que vieram dos tributos que todos nós pagamos. Então, a ideia é que toda a cidade vai pagar e alguns imóveis situados nessas áreas vão se sobrevalorizar. Então, é uma privatização do lucro, digamos assim, né? Com o dinheiro de todos, acaba se beneficiando extraordinariamente alguns moradores da cidade, né? Alguns cidadãos. Então, a ideia é que esse dinheiro seja bem, justamente distribuído. Então, a ideia é que essa infraestrutura, esses melhoramentos urbanísticos sejam financiados, pagos com recursos privados. Então, o dinheiro pago, a ideia do Estatuto da Cidade é essa: o dinheiro pago, fruto da outorga onerosa, reverte para a construção desses melhoramentos urbanísticos. Então, esses melhoramentos urbanísticos daquela área da cidade que vão valorizar a cidade, nesse caso, com o pagamento da outorga onerosa, eles acabam vindo da iniciativa privada e não dos cofres públicos. Então, é recursos privados que acabam valorizando uma área, e essa valorização vai gerar uma valorização dos imóveis situados naquela área. Então, são os próprios beneficiados, né, pagando por aquela valorização. Isso é a justa distribuição dos benefícios do processo de urbanização. Ao invés de cobrar contribuição de melhoria, que é uma espécie de tributo previsto até na Constituição Federal, né, quando uma obra pública valoriza um imóvel, o proprietário, se tiver lei, né, tem que pagar a contribuição de melhoria. Para não ter que ficar cobrando contribuição de melhoria, é mais fácil que os melhoramentos públicos já sejam feitos com recursos privados, que aí não precisa nem voltar para os cofres públicos, porque eles já saíram, né, da iniciativa privada, os recursos dos proprietários, né, dos proprietários interessados, construtoras, incorporadoras, enfim. Foram eles que bancaram aqueles melhoramentos que, por sua vez, valorizaram seus imóveis. Tá? Então, esse princípio, inclusive, está intimamente ligado com a recuperação dos investimentos do poder público, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Então, repito, ao invés do poder público ter que recuperar esses investimentos, porque saíram dos cofres públicos, ele não precisa mais recuperar esses investimentos. Esses investimentos saíram da iniciativa privada, esse dinheiro saiu dos proprietários
dos investidores, dos incorporadores, dos construtores, em forma de outorga onerosa, com pagamento de outorga onerosa. Então ele não precisa mais recuperar esses investimentos de que tenha resultado a valorização dos imóveis urbanos. Então, mais uma diretriz aplicável aqui. Proteção do meio ambiente natural e cultural. O dinheiro da outorga onerosa pode ser aplicado na proteção do meio ambiente natural e cultural também, certo? Então é mais uma diretriz que fundamenta a utilização do Instituto. O recurso proveniente da venda, né, de outorga onerosa, da venda de solo criado, da venda de potencial construtivo, pode ser usado para execução de programas de regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Então, esses processos de regularização fundiária são, claro, muito caros, porque são bairros enormes, com favelas, loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, então, população de baixa renda, que não tem como, muitas vezes, como arcar com o preço do imóvel, né? Então, esses processos de regularização fundiária, que são feitos por meio de contratos de concessão, de direito real de uso, de concessão de uso especial para fim de moradia, legitimação fundiária, esses processos são muito caros, demorados. Então, esses processos podem ser financiados com recursos pagos pela outorga onerosa, com recursos provenientes da outorga onerosa do direito de construir. Então, as incorporadoras, construtoras, proprietárias que desejam construir acima do coeficiente de aproveitamento ordinário, compram esse potencial construtivo do município, e esse potencial construtivo é aplicável em processos de regularização fundiária, né, dentre outros objetivos. E o estímulo à construção sustentável, né, o estímulo à utilização de sistemas operacionais, de padrões construtivos e aportes tecnológicos. Então, o poder público pode utilizar a outorga onerosa para estimular a construção sustentável. Então ele pode dizer, olha, o imóvel que tenha, que seja considerado uma construção sustentável, né, que tem uma área de permeabilização maior do que o normal, utilize energia solar, enfim, esse imóvel pagará uma menor outorga onerosa. Se o projeto de construtivo proposto for um projeto sustentável, o valor da outorga onerosa pode diminuir. Então é uma forma de estimular o incorporador ou construtor a realizar a construção sustentável. Tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui por hoje, né? Estudamos aí as diretrizes aplicáveis ao instrumento da outorga onerosa do direito de construir. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre as regras do Instituto previstas no Estatuto da Cidade. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau.